humanos, Mano Dal Ponte, humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, segundou maravilhoso, semaninha que vai começar com frio, né? Daqui 2 dias o verão chega de novo, então prepara que você vai gripar essa semana, o bicho vai pegar, tá bom? Mano Dal Ponte, segue lá, @Mano Dal Ponte, @92 Rock Pop, tá bom? E você vai aproveitar e vai baixar o aplicativo do amigo Giassi. O Mano já tá falando, aniversário milionário do Giassi, você já sabe, você baixa o app e não paga nada pra baixar o app do amigo Giassi e ainda concorre R$1 milhão em prêmios, tá bom? Tem sorteios de 25 e 100 mil reais, fora os sorteios de R$500 por dia. Aniversário milionário, com certeza, é só do Giassi. Eu não sei se o meu convidado já tá milionário, mas eu sei que sucesso ele tem. Tenho o prazer de receber uma grande figura, o Claudenir Machado, ele que é conhecido, né, o cara da Alpha Clean, é isso mesmo? Você é conhecido pela Alpha Clean, né, cara? Com certeza. Não tem jeito, né? Que prazer receber. Tudo bem, meu cara? Pô, o prazer é meu estar aqui, mano. Prazer é meu bater esse papo aqui, com certeza, né? A Alpha Clean é a cara do Claudenir, né? Não, você é cara da Alpha Clean, é isso? Então por que você começa no controle de pragas, cara? Por que você inventou isso aí? A história do controle de pragas vem da minha família, né? Meu pai, meus tios trabalharam numa empresa em Porto Alegre, né? E com controle de pragas, era uma empresa chamada Mosca Controle de Praga. Mosca. E aí, depois de um tempo, meu pai saiu do ramo, né? Foi para outras áreas, tá? E há 23 anos atrás, ele foi convidado pelo meu tio, que tinha continuado no ramo, só que no oeste catarinense, a abrir uma empresa em Criciúma. Mas Criciúma por quê? Quanto maior a cidade, mais praga ela tem? Não tinha empresa registrada. Não tinha empresa registrada, a maioria era informal, né? E ele tinha um sonho mesmo, porque a família era daqui, né? A família morou um tempo em Porto Alegre, mas era daqui. E ele tinha um sonho de abrir uma empresa em Criciúma, abriu com sociedade com meu pai. E eu, asmático, mano, fui trabalhar com o pai, pô. Pô, trabalhar na ponta mesmo, trabalhando lá, colocando produto. E eles no começo eles foram bem resistentes comigo, não queriam, né? Com preocupação, né? Por causa do teu problema. Problema da asma e tal, né? Mas toquei ficha, irmão. Tô aqui, vambora. E aí fiquei 10 anos com o pai, né? Máscara de carvão ativado, daquela... No começo não, irmão. Não tinha nada, né? Da 13 anos atrás ninguém usava nada. No começo era máscara de aparaguspe. No máximo, né? Era. No máximo. Era. Produtos bem mais agressivos, né? Hoje mudou muita coisa, né? 30 anos atrás botava Roundup e matava até as pessoas, pô. Então. Sobrava nada, pô, me lembro. Raticida. O cara ia botar aqueles gimos dentro de casa, abrir dentro de casa, uma fumaça dentro de casa, não sobrava nada. Exatamente. Você lembra? Pô, lembro daquilo, cara. Sim. Fica uma semana fora de casa, pô. Mas tem ainda pra vender? Tem ainda, mas não é igual aquilo. Fica um poeirão dentro de casa, irmão. Fica um poeirão. O pessoal que usa, o pessoal não usa por causa disso, já sabe, né? Desse problema. Mas funciona. Funciona. Agora vem cá, quando eu falo com você, agora eu tô te olhando agora, você parece o Heisenberg do Breaking Bad. Já me falaram isso. Você é igualzinho o cara. Você sabe que os caras, eles inventam uma treta no Breaking Bad de limpeza de casas pra poder fabricar metanfetamina dentro das casas. Pô, maior loucura. Agora que você falou que eu lembrei. Você parece o Heisenberg e os caras fazem isso no final da série. Nos Estados Unidos eles envelopam a casa inteira. Você já viu essa loucura? Sim, fumigação. É isso aí. Os caras brometo de metila. É isso aí. Os caras fazem isso na série. Só que daí eles fazem isso pra poder produzir metanfetamina uma semana ali dentro, sem ninguém incomodar os caras. A série é muito louca, velho. A série é louca demais. Eu nunca tinha visto isso, envelopar a casa. Sim, lá é comum, né? Aqui não rola, eu nunca fiz isso aqui. Não, é proibido. Aqui só pode fazer na área portuária. Aqui proibido? O brometo de metila pode ser utilizado só na área portuária. Aí eles envelopam os pallets e aplicam pra poder fazer a questão da exportação. Tá, mas vem cá, vamos lá. Vou voltar pras pragas, né? As pragas mais comuns aqui em Criciúma, quais são? Rato, imagina? Rato nesse período, né? Agora, muito rato nesse período agora, né? Um período de frio, os ratos querem entrar nos ambientes aquecidos, né? Em busca de alimentos também, tá? Agora, a praga mais comum aqui na nossa região é o cupim, né? Cupim é o demônio, né? Cupim aqui é um negócio. Mas por quê, cara? Por causa da umidade, o ar, o que é? Tem questão de temperatura, claro, essa questão de umidade, ar, né? Uma cidade que está próxima à área de litoral, né? Então acaba tendo essa questão de ter mais essa infestação de cupins, o madeira seca principalmente. Tem a questão do tipo de construção, né? Tipo da madeira que a madeira usa que também, é utilizada na construção. Isso facilitou a infestação de cupins na nossa região. Depois que o pessoal começou a ter consciência, começou a mudar, né? Mas até então, por exemplo, nós temos praias aqui próximo, né? O que o pessoal fazia quando tinha problema de cupim na casa em Criciúma? Levava
móvel pra praia. Um móvel e o imóvel também, né? Levava a casa em cima do caminhão, né? Verdade, cara. E aí isso chega uma hora que ele se perde o controle, né? Porque começa revoada, reinfestações, aí com o do vento não consegue mais controlar, né? Então assim, na Praia do Rincão era um problema muito sério, nas outras praias aqui também, né? Então, os telhados das casas, né? Duravam 15 anos, 20 por causa do cupim. Exatamente. A casa da minha mãe, velho. A casa da minha mãe é uma casa de, sei lá, tem 36 anos, né? Nunca tinha trocado telhado. Um dia eu subi em cima, eu segurei as esporas, era um isopor. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe, isso aqui tá... Vambora. E não tem jeito, né, cara? Depois que chega nesse estágio, não tem o que fazer. Quando já tá no estágio de que já tá dessa forma, a reforma é necessária, né? A questão é não deixar chegar nesse nível, né? Porque como tá numa área, a parte de estrutura, principalmente estrutura de telhado, tá numa área pouco acessível, né? Você não fica olhando, né? Esse é o grande problema. Não faz vistoria, não analisa. E quando contrata, às vezes não contrata alguém que resolve de fato. Aí acha que resolveu e não resolveu. Daí passou os anos, perdeu o telhado. Na casa da mãe lá, o cara foi espantar os morcegos, botou limão com cravo. Eu falei assim, será que os morcegos vão lamber esse limão aí? Sério? Pelo amor de Deus, cara. Tem muito aventureiro, tá muito cheio maluco, de limão mano. Em cima do forro. Assim, que bosta é essa aqui, cara? Tem muito cheio maluco. de limão. Isso é pra espantar morcego, assim, bom, velho. Até onde eu sei era o alho, né? Que espantava o Drácula. Agora, pô, limão não, né? Tá, mas essas soluções caseiras, você vê muito, velho? Vejo, sim, em alguns níveis, né, vamos dizer assim, há níveis que tem coisas que funcionam, vamos dizer assim, né, mas tem níveis, a maioria dos níveis que tem infestação é profissional, né, mano, não dá pra dizer que alguma solução caseira não vá te auxiliar em algum momento, né, mas é um paliativo. Tá, mas né? os caras passavam óleo diesel pro cupim, pô. Isso. Eu lembro, velho. Risco de fogo. Quanta casa pegou fogo. Pô, velho, porque passar óleo diesel na madeira. Exatamente. Eu tenho um vídeo, viralizou no YouTube, tá? Será que óleo diesel mata cupim? Tá. Bom, os maiores comentários é as pessoas validando que resolve. Mata. Então, mas você fez o quê? Botou os cupim dentro? Então, assim, eu nesses 23 anos, né? Claro que eu não vou falar isso nos comentários, eu agradeço e tal, até porque o dislike também é bom, né? Também vale. E aí, eu fico pensando assim, nossa, nesses 23 anos eu já peguei casa, assim, ó, que tu não conseguia andar em cima andar no sentido de a gente andar, às vezes pensa que a gente ia andar em pé em cima do telhado, né? Mas rastejar em cima do telhado sem sair como se tu estivesse saindo de uma mina, né? De tanto óleo diesel. E infestada de cupim. Então, assim, se funcionasse, eu vou te falar real aqui. Mas, velho, a gente fez uma baita reforma aqui na rádio, né? Faz uns 2 anos aqui. E, pô, todo forro aqui, o forro, sei lá, tem mais de 20 anos. Nosso forro aqui era aquele duplo, tal, de madeira, né? Uma acústica, tem toda essa questão. Claro. Cara, tinha umas coisas aqui tenebrosas. Imagina. Tenebroso, pô. Imagina. E assim, se funcionasse óleo diesel, não tinha mais cupim em Criciúma. Porque todo mundo já usou. Acabaram com o óleo diesel do Brasil. E pergunta pra ti de marceneiro, aqui meu querido Marcelo Goulart, o cara é marceneiro. Se, mano, madeira tratada, o cupim já tá até comendo também. Já foi agora até tratada. Qual produto passar pra garantir de certeza que ele não vai comer? Bom, a questão de madeira tratada, até hoje, mano, eu nunca vi eles se instalarem e ficarem numa madeira autoclavada de verdade, tá? Porque essa é a questão. Às vezes fala que a madeira é tratada e ela não foi tratada de fato, tá? Então tem que ver que tipo de tratamento é esse. E o cupim, ele não vai medir esforços para atravessar um local, né, uma superfície para chegar onde ele precisa, que é a celulose, para ele poder se alimentar. Tijolo, pô, já vi os caras detonar tijolo. Isso, cupim subterrâneo. Então, assim, primeira coisa que ele tem que analisar se realmente, de fato, ele é um marceneiro, ele deve entender de madeira, sabe que estava tratada essa madeira. Ele tá contribuindo pro programa. Ele manja, então tá. Se ele tiver uma foto, me manda, porque eu tenho até curiosidade, mas né? Você vê que madeira é essa? Porque a madeira que eles fazem o processo de autoclave, né? Ali vai produtos ali, arsênio, vai um monte de coisa ali que eles utilizam dentro desse processo. Eu não sei como é que tá hoje, porque eu pesquisei faz muito tempo. E o processo, eles secam a madeira, depois colocam ali um vapor com o produto. Então, ele chega quase no cerne da madeira. Na verdade, autoclave, você tira o ar ali dentro, fica numa pressão absurda. Você tira o líquido da madeira, seca e depois coloca o produto. É uma panela de pressão, praticamente. Gigantesca, né? Gigantesca. Então, assim, agora, cupim não dá pra vacilar. Não adianta você achar que você vai fazer um trabalho e tá resolvido. Você precisa monitorar todo ano. Para ver se vai voltar a parada. Todo ano, porque o quanto antes você diagnosticar algum tipo de infestação que recém começou, você já corta o mal pela raiz. Essa é a questão. Às vezes faz uma estrutura de telhado, bota a maioria da madeira autoclave, mas bota algumas travessas que não estão autoclavadas, o cupim vai comer.
entendi. Não é porque tem uma tratada do lado que ele não vai na outra. Exatamente. Ele não vai naquela só. E normalmente quando ele chega para fazer uma infestação, ele vai nas mais macias. As mais molinhas ali. Isso, exatamente. Ô, Clonir, tem aquelas soluções, não caseiras, industriais, aqueles sprays anticupim. Isso funciona de alguma maneira ou não? Todo produto doméstico, a dose de princípio ativo precisa ser menor, porque ele é utilizado para um amador, né? E um amador normalmente não tem a expertise do comportamento da praga. Então, às vezes ele não funciona não só porque o produto é uma dose baixa, às vezes é porque realmente ele não sabe o que está fazendo, ele não estudou para fazer isso, né? Então, assim, casos paliativos resolve, assim, né? Uma questão, casos menores, pequenos, micros, assim, situações resolve. Mas quando se percebe que, já fiz, apliquei alguma coisa, chama um profissional. E aí também tem uma questão, né? Chamar alguém realmente profissional, né? Só quando você fala isso aí, eu lembro de uma história do Tom e Jerry. Você lembra o Tom e Jerry, que o cara do rato, chama o gato, aí pra tirar o gato chama o cachorro, pra tirar o cachorro chama o leão, pra tirar o leão não acaba nunca, é um ciclo sem fim. Exato. Aí pra tirar, aí bota o elefante, aí pra tirar o elefante chama o rato. Aí começa de novo. Tudo de novo o ciclo. Sabe que eu já passei por algo parecido, né? Tá, mas o que você... Já me chamaram uma vez pra tirar dois gatos de dentro de um supermercado. Tô te falando. Anda aí, pô. Lá na tua antiga terra, lá em Floripa. Lá em Floripa, lá pra o quê? O mercado era próximo de uma área de uma favela, vamos dizer assim, né? De uma área, né, carente e tal. E aí eles ninguém dava jeito nos ratos, né? Nos ratos ou nos gatos? Primeiro nos ratos. Primeiro nos ratos, tá. Aí teve um iluminado lá que decidiu soltar uns gatos dentro do supermercado, né? Aí os ratos ficaram pro lado de fora, né? Eles só não entraram na loja, mas na parte externa tava super, hiper, mega infestado. E dentro do mercado, os gatos estavam... Agora os ratos fugiram, o que eles vão fazer? Estavam comendo e correndo com um pacote de frango à noite, pra lá e pra cá. Exatamente. E aí entra aquela questão, eu não pude fazer nada, né? Porque eu controlo o rato, né? Não o gato. Sim, não gato, né, cara? Exatamente. Gato não é praga, né? Não, aí deu um belzão lá. Eu não sei que fim deu, mas a gente deu um relatório pra eles e falou, a gente não pode entrar nessa esfera. Você não trabalha com falcoaria, por exemplo? Não tem nada a ver? Ou tem? Tem a ver você também? Pode trabalhar com falcoaria no controle de pombos. Já vi isso aí, por exemplo. Eu tenho amigos que fazem. Em grandes estruturas, aqui na região tem muita empresa que faz. Isso, exatamente. Isso solta o falcão uma vez, só acabou, né? Nunca mais. Sim. 6 meses sem ver um pombo ali. É verdade, né? Funciona bem. Funciona, pô. Tá, mas vamos falar na volta então de inteligência emocional, pode ser? Bora, vamos lá. Nosso papo aqui é rato, é gato, é tudo. Eu tenho o prazer de receber Claudenir Machado, da Alpha Clean. O cara você vai dar uma palestra aí sobre inteligência emocional? Na SIC. Vamos falar disso na volta, então. Claro. Eu já volto aqui no Manos Radio Show, é rapidinho. Alô, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show. Na 92 a música nos conecta, os bons papos nos conectam e hoje a inteligência emocional nos conecta. O cara tá aqui comigo, tem uma baita história, 13 anos de Alpha Clean, o Claudenir Machado, pastor também, é isso, Claudenir? É isso aí. Pastor também? Isso aí também. Tá, mas o que a religião e a fé tem a ver com os negócios? Rapaz, os negócios, a Bíblia ensina muito, né, sobre negócios, né, sobre negócios, sobre comportamento humano. Fazer negócios bem feitos, tudo negócios ali, verdadeiros. Com princípios e valores, né? Você sempre aplicou isso na Alpha, velho? Eu aprendi a aplicar questões de liderança devido ao meu desenvolvimento depois que eu comecei a exercer a fé, sabe? Eu estudei os meus primeiros livros, que eu fui aprender algumas coisas sobre liderar no empreendedorismo, foram livros relacionados à fé. Por exemplo, Negócios à Luz da Bíblia, que é um livro muito bom, eu li, me ensinou muitas coisas, tá? Tem um livro sobre liderança, Josué Carpanhã, acho que é. Aquele livro, ele transformou a minha vida na primeira ferramenta que ele aplicou, cara. Primeira ferramenta que ele aplicou naquele livro, um livro cristão, ele falava sobre o dia do teu sepultamento. Caraca, irmão. Mas ele fala do quê, cara?
Porque o meu nome tinha uma frase, ele disse que você mede o caráter de um homem pelo seu enterro. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso aí. O que a tua esposa vai estar falando nesse dia? O que teus filhos, teus amigos, quais as palavras que eles vão estar dizendo nesse dia? Ele faz você fazer uma reflexão nesse dia. Primeiro, o cara precisa ser muito pra pensar nesse dia, né, cara? Ninguém quer pensar quando vai morrer, né? Caraca, pô. Ninguém quer pensar isso, né, cara? E quando tu começa a pensar isso, cara, eu sozinho no meu quarto, cara, eu chorei muito o dia que eu comecei a pensar sobre aquilo. Sobre o que as pessoas falariam de você? Exatamente. Muito comportamento meu foram ressignificados sozinho, cara, no quarto. Escrevendo um livro fininho, assim, eu tenho até hoje, cara. Mas por que você não se orgulhava do que as pessoas falavam de você? Eu ainda tinha alguns padrões errados, né, cara? Alguns padrões errados que me estavam atrapalhando a minha vida, né? De ser o Claudenir que eu deveria ser e deixar o legado que eu preciso deixar, né? Hoje eu tenho esse propósito todos os dias. Mas isso quanto tempo? Quanto tempo? Essa virada de chave? Aqui esse livro eu li faz uns 20 anos, eu acho, né? Faz bastante tempo, cara. Então tem uma construção aí, né? Tem, mano, tem. Rapaz, a versão do Claudenir. A versão 2.0 aí é nova. Não, é assim, a versão do Claudenir. Quem me conversa comigo hoje, me vê que essa história aí de eu procurar, né, me desenvolver. Se for pensar, eu não nasci numa família eu nasci numa família que tinha provisão, né? Eu não tive essa história de fome, né? Eu tive outros tipos de padrões de comportamento na minha família que me afetaram de maneira negativa também, positiva e negativa, porque às vezes as pessoas têm hoje uma repetição de colocar a culpa nos pais por coisas que os pais não fizeram, mas até o que eles não fizeram nos ajuda a nos construir o que nós somos hoje, né? Porque me empurrou para o propósito, tá? A ausência em algumas áreas da vida do meu pai, eu agradeço ele, por mais que eu não vou repetir a maneira que ele fez algumas coisas, né? Outras sim, outras não, mas me construiu, me empurrou para o propósito. Tá, mas esse propósito todo agora te trouxe para uma palestra, é isso? É isso aí. Dia 9 de setembro, uma palestra sobre inteligência. Como é o nome da palestra? O Poder da Ação. Poder da Ação. Hoje eu sou ministrante do livro do Paulo Vieira, né? O Poder da Ação, né? E aí vai ser uma imersão de 8 horas que nós vamos falar sobre... Não é uma palestra, então. É uma imersão, é um treinamento. É um treinamento com ferramentas práticas, né? E com a minha história de vida, é claro, né? No meio você vai misturando tudo ali. Exatamente. Entre erros e acertos. Exatamente. Mas qual o seu maior erro, cara? Porque falar bem da gente é difícil, né? Mas falar mal, às vezes a gente é muito bom em falar mal da gente e dos outros, né? Mas qual o teu maior erro? Meu maior erro nessa jornada toda foi colocar a culpa nos outros, cara. Eu coloquei a culpa em muita gente antes de eu assumir a minha autorresponsabilidade. Entendeu? E isso eu preciso exercer todos os dias, porque a tendência de eu colocar a culpa nos outros, ela ainda existe, entendeu? Só que hoje eu tenho consciência e eu assumo essa autorresponsabilidade, essa é a diferença. No passado, eu era uma vítima sofredora. Hoje eu sou um herói aprendiz. Então, todos os dias, eu preciso me posicionar como? Eu preciso entender que hoje os meus erros, eles são uma oportunidade de eu aprender, mano. Como é que se enxerga o tamanho de um problema? Eu acho que o tamanho de um problema é eu olhar para ele e ver que se o problema foi colocado para mim, ele já me sinaliza que eu sou capaz de resolver esse problema. Eu tenho essa capacidade. Se eu não tiver essa capacidade, eu preciso buscar essa capacidade para enfrentar esse problema. Entendeu? Eu preciso olhar para esse problema e dizer assim, ó, se ele está aqui é porque é o momento de eu lidar com ele. Entendeu? E agora eu vou buscar capacidade de resolver essa situação e aprender com essa situação. Você fala de aprender, tem uma frase que eu aprendi aqui na 92, né, do seu Evaldo Stopassoli. Ele fala que todo problema, ele fala, o Ricardo Filho, você falou pra mim também, ele disse, mano, meu pai dizia uma frase e eu guardei ela pra mim, que todo problema que você resolve com o dinheiro é pequeno demais. É verdade. É verdade. Bem forte essa frase, meu. É uma baita frase, né, cara? O dia que ele falou pra mim a primeira vez, eu falei, caraca, velho. Dependente do tamanho, né? Você pode resolver ele, cara. E eu lido com isso todas as semanas, mano. Em que sentido você fala? Porque como eu atendo pessoas, né, cara? Eu faço mentoria, eu faço análise de perfil comportamental, eu lido com os problemas das pessoas, né? E o desafiador é quando a pessoa está numa crise, né? Hoje, por exemplo, atendi de manhã. Tinha uma pessoa numa crise profunda, entendeu? Quase indo para um quadro de depressão,
né? E se tu perguntar pra ela, como é que tá teus negócios? Prosperando. Pô. Faturando. O cara tá bem de dinheiro. O problema dele não é dinheiro. Caraca, a conta tá bacana. É lidar com as suas crises e as suas crenças, entendeu? Que hoje tá difícil de ele sair desse lugar. Mas a gente não tem, Claudinei, a gente não tem poder de escolher, cara, o que nos perturba. A gente pode controlar as nossas decisões. Sabe? Entendeu? Por exemplo, o que me ofende, eu posso escolher o que me ofende, cara. Pode. Todos os dias eu posso escolher. Tu tens capacidade disso. Entendeu? Não importa o que as pessoas fizerem contra ti. O que importa é o que tu vai fazer com aquilo que elas fizerem contra ti. Entendeu? Então, assim... Isso é inteligência emocional? Isso é inteligência emocional. Como é que se define inteligência emocional, já que você vai falar disso? É a capacidade do indivíduo de lidar, né, com as coisas do dia a dia, né, com posicionamentos proativo, né, de dizer o seguinte, olha, eu escolho, né, se eu vou agir dessa forma ou dessa forma, entendeu? Ah, o cara te xingou no trânsito, entendeu? Aí o cara passou e te xingou, quase teve um acidente e ele te xingou, entendeu? O ignorante emocional vai sair do seu estado, né, normal, racional, né? Vai lá pro sentimento, né? Vai lá pra amígdala, né, no cérebro e vai gritar com o cara, vai xingar a mãe do cara, vai correr atrás do cara com o carro dele, colocando a vida dele em risco e a família dele, às vezes com os filhos, com a família dentro do carro, né, cara? Dentro do carro. Isso pra mim é ignorância emocional, né, cara? Pra não falar burrice emocional. Até porque não vai mudar nada, velho. Não vai. E aquela situação, aí entra a questão, né? Aquela situação trouxe pra ele um diálogo interno. Isso que é o gatilho da crença. Por exemplo, quando o cara passou e chamou ele de alguma coisa, ele ativou algo dentro dele. E para que tu consiga ressignificar isso, tu precisa entender o que ativou, né? Por exemplo, eu tenho uma história na minha vida, meu pai não fez isso por maldade, né? Mas eu tive um episódio na minha vida que meu pai declarou sobre a minha vida que eu era burro. Entendeu? E não era maldade, é o que ele tinha. E pra ele tava, né? Vamos dizer assim, claro que é errado chamar um filho de burro, mas naquele momento, né? Aquele que recebe aquela palavra dói muito mais, né? Quem machuca, às vezes não sente tanto. Ele não sabia. Quem apanha nunca esquece. Nunca esquece. E aí aquilo travou minha vida por muitos anos, mano. Por muitos anos eu me achei incapaz de qualquer coisa. Imagina uma pessoa que acreditava que era burro. Então, assim, eu rodei 4 vezes na 5ª série. E não é culpa do meu pai, é porque eu interiorizei aquilo. Porque passou a ser verdade. Se tornou uma crença, uma verdade dentro de mim. Famosa crença limitante. Exatamente. Que ela acontece por repetição ou por impacto emocional. Imagina meu pai gritando comigo, com meus cadernos. Na época, meus garranchos lá, a letra não mudou ainda até hoje, tá? Mas os meus garranchos... Mas médico também tem letra feia e ganha bem. Tá tudo bem, ganha bem, né? Não tem nada a ver, pô. E aí, bateu em mim e me chamou, falou isso, né? Na época. Então, assim, isso foi... ele é o que ele tinha, mano. Eu perdoei meu pai. Hoje, a relação tá tudo certo, tá resolvido. Foi marcante. Marcou e me travou. Então, tudo que eu ia fazer, eu sempre me posicionava já antes de perder como um perdedor. Entendeu? Porque acreditei naquilo. Né? E aí foi onde isso me empurrou para a questão de estudar essas questões comportamentais, sabe? Então... Tem um abraço para você aqui, vamos lá. Mano, um grande abraço para o Claudenir, né? E para Marzane Matos, que vai entrar na sequência, aqui o Davi Peru, que tá mandando um abração para você. Mano, boa tarde, aqui deixa eu ver quem mais tá mandando abraço para você aqui, o Fulan, querido Fulan, sempre na escuta. Mano, boa tarde, existe algum livro para iniciar nessa jornada de autoconhecimento? Você já responde. E o doutor Jorge Cripa, tá dizendo, médico, tá dizendo que a letra dele é bonita. Opa, hoje não precisa mais, né? Não precisa mais letra, hoje é tudo digital, né? Agora não precisa mais escrever, pô. Mas vamos lá, vamos no livro aqui. Existe algum livro, então, para essa jornada do autoconhecimento pro Fulan? Muitos livros, hoje a literatura é vasta, né? Tem livros mais científicos, Daniel Goleman, primeiro livro que eu li, Inteligência Emocional, esse é o conceito da inteligência emocional, é um estudo, né? Professor Daniel Goleman. E o livro esse que vai ser a palestra, né? O Poder da Ação é um livro... O Poder da Ação. O Poder da Ação. Tem no Amazon, tem tudo isso aí, Tem um livro do Paulo Vieira, né? PhD, Inteligência Emocional, né? E a palestra vai ser aplicação de ferramentas práticas. Porque quando eu li esse livro a primeira vez, mano, foi um desafio fazer as ferramentas, cara. Porque assim, como é que tu pega alguém que tá numa situação de mentalidade, plasticidade neural, né, fechada, né, mindset fixo,
e tu começa a falar de neurociência, crença, né, impacto emocional, e esse negócio não entrou fácil na minha cabeça na época. Não foi um negócio tranquilo? Não foi. Claro que me trouxe resultado, e eu fui avançando, e esse livro chegou na minha vida de uma maneira assim, que eu estava numa situação muito difícil na minha empresa, tá? Eu já tinha batido, vamos dizer assim, tudo que eu sabia de conhecimento para aplicar, né, no meu negócio e sobre pessoas, porque hoje uma empresa é feita de pessoas e processos, né? E processos é o grande tema do momento, né? Encontrar pessoas para trabalhar, pessoas engajadas, pessoas que reconheçam a tua liderança, pessoas que sejam proativas. E eu cheguei num momento na minha empresa que eu olhei para mim, o meu time, e falei, meu Deus, como é que eu contratei essas figuras? Pensei comigo, né? Você tem que cuidar de cada porta que você abre. Exatamente. Depois que você abrir, velho. E só que eu olhei pro meu time e eu tava vendo, bom, o meu time tá sendo reflexo de alguns comportamentos meus. Porque sem inteligência emocional, uma pessoa que tem um perfil de dominância, né, de D, eu sou um D e C, então assim, cara, um cara de comando muito alto acabava atropelando as pessoas, e aí, por atropelar, às vezes pelo resultado, né, não chegava no resultado, mano. Essa era a questão. Entendi. Então era uma burrice emocional, né, cara? Então as coisas foram se refletindo nesse estágio. E eu lembro de um episódio que daí eu conheci o Daniel Goleman. Eu tava num estágio bem avançado, né, em crise, né, quase que em depressão clínica mesmo. E aí, maratonando o YouTube, encontrei uma aula do Daniel Goleman, que é o livro dele inteiro. Pelo Daniel Goleman, entendi, olha, existe um outro conceito agora. Antes eu conheci um conceito de cura da alma, né? Que é o que eu estudava na igreja. E ali eu conheci o conceito de inteligência emocional e vi que as coisas se comunicavam, né? Então, assim, assisti aquela palestra e na sequência conheci o Paulo Vieira. Eu tô vendo aqui, o livro é R$29,90. É baratíssimo, não tem cara. Desculpa, né, não velho? Tem, É livrinho curtinho, pequenininho? Não, ele é pauladão, pauladão. É 400... Não, é 300 e alguma coisa de páginas que tem. Paulado, então. Mas é um livro difícil de gerir? Sozinho, para quem nunca teve contato com o assunto, não vai ter um aproveitamento assim, muito grande, mas eu acredito que vale muito a pena ler e continuar e ir até o fim. Eu tô vendo aqui o poder da ação para as crianças, cara, com a turma da Mônica. A minha filha tem. A turma da Mônica, aqui tem tudo aqui. Isso, ele fala das 6 leis da autorresponsabilidade. Bruxo, faz o seguinte, qual o Instagram tem o pessoal de seguir? Tem YouTube também? Tem, Claudenir Mentor. Claudenir Mentor. Isso. Underline. Fácil. Isso. E dia 9 de setembro, todos estão convidados, é isso? Isso. Na SIC? Na SIC, das 8 da manhã às 6 da tarde, treinamento de inteligência emocional, o poder da ação. Feitíssimo, obrigado pela presença. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui, prazer ter você comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, inteligência emocional, se você não tem que adquirir, né, cara? Tem que estudar, somos todos humanos.